Olá, eu sou a Sueli Amoedo, nós estamos aqui novamente com o programa No Alto do Salto e hoje nós já temos um novo presidente eleito, né? Queria fazer um pedido especial, se chegar até ele, que ele olhe para as mulheres, né, Elizabeth? Que ele Exatamente. olhe para as mulheres, que ele desenvolva políticas públicas de enfrentamento e mais que isso, que reserve verbas para os municípios, para os estados e os municípios investirem no enfrentamento à violência contra a mulher. E estamos entrando num mês super interessante, né? O mês de novembro, estamos muito próximo do mês de novembro. Não podemos esquecer que esse mês é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Os homens devem fazer a prevenção, devem se cuidar. E nós temos também no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. E aí a Elizabeth vai falar um pouquinho para a gente. Elizabeth, se apresente. Olá, meu nome é Elizabeth Leite Chaip Maia, eu sou matemática, advogada, ativista, eu sou líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil e junto com a Sueli, que também faz parte do combate à violência contra a mulher. Muito bom. No que consiste o grupo da igualdade racial, o subcomitê, né? Porque é um subcomitê, isso? É um comitê, É um é um comitê? comitê, nós somos divididos em comitê e o Igualdade Racial é um comitê, né? Ele surgiu em 2016, o grupo é de 2013, o Mulheres do Brasil. Em 2016, criou-se o Comitê de Igualdade Racial e o objetivo do comitê é trabalhar com questões da mulher negra, mas voltada ao mundo corporativo, né? O que a gente quer é aumentar o número de mulheres negras no mundo corporativo. Só para você ter uma ideia, hoje de 558 empresas listadas na Exame, as melhores empresas para trabalhar, nós tínhamos 0,4% de mulheres negras como executivas. Hoje esse número é zero, porque a única CEO negra que nós tínhamos, que é a Régio Maia, ela deixou a função e não tem outra mulher negra como CEO executiva de grandes empresas. No Brasil inteiro não tem nenhuma perdida. Não, não tem Meu nenhuma Deus. perdida. Olha como que a coisa é muito séria. Um país que você tem 54% da população afrodescendente, né? E você não acha uma executiva negra, né? Então, isso é uma coisa bem séria, né? Então, gradualmente, também nos cargos de chefia, poucos negros. Você tem, ela chega nos cargos muito base, né? Gerente, chega até algumas a gerente, mas ela não chega ao cargo de executivo. Até para a mulher branca, essa ascensão também é difícil. Mas para a mulher negra, como em todas as outras situações, isso é muito mais delicado, né? Então, você acha importante que o tema da igualdade racial seja levantado, seja falado, seja conversado, seja discutido? Sim, eu acho que em toda a questão que você vai falar de mulher, você tem que ter essa interseccionalidade com relação à mulher negra. Só para você ter uma ideia, de 3 mulheres presas, 2 são negras. De 2003 a 2013, o assassinato de mulheres negras subiu 54% e de mulheres brancas caiu 10%. Então, realmente, nós estamos ali na base da pirâmide e somos as mais sacrificadas nesse histórico dessa base da sociedade brasileira. Fazer esse recorte de gênero para discussão é importante, né, para fomentar políticas públicas, porque acho que até no saneamento básico, eu li uma entrevista uma vez, que até o saneamento básico demora para chegar na mulher negra, né? Sim, porque ela está na periferia, né? Então é onde tudo é mais difícil chegar, né? Então, se você tem uma população que está muito abaixo, né? Um país pobre, onde a população negra está nesses rincões, né? Nessas periferias. Então, até a política pública, ela é muito afetada, né? Na educação, ela é muito afetada. Saiu uma pesquisa na Carta Capital do IBGE, falando do número de mulheres negras na universidade. Mesmo havendo um acréscimo, ainda nós somos, o número de mulheres negras, por exemplo, a mulher branca, nós estamos falando em 20%, a mulher negra está 10,9%, né, nas universidades, quer dizer, um número muito baixo de mulheres negras também na universidade, né? Então, realmente, quando se fala em política pública, você tem que trazer um recorte. Quando você fala de saúde da mulher negra, você tem que trazer um recorte, porque você tem doenças que são específicas da mulher negra. Nós temos mais miomas,
é uma coisa muito mais comum, diabetes, anemia falciforme. Então, antigamente só se falava de anemia, né? Eu não sabia que o câncer também atingia boa parte, né? Sim, a mulher negra tem a tendência de ter muito mioma, né? Então, não tanto de mama, mas o câncer no colo do útero é muito comum na mulher negra, né? E as pessoas acabam não tendo uma política também específica, esse olhar, né? Que todo o sistema de saúde tem que ter, né? Quando ele for analisar a saúde, fazer uma política de saúde pública, ele tem que levar em consideração... Tem que contemplar a mulher negra. Tem que contemplar essa mulher negra, né? Que ela tem pressão alta, ela tem mais diabetes, ela tem mais mioma, ela tem a tendência em ter anemia falciforme. Então, nós temos doenças que são características da pele negra. E não há uma prevenção. Não há. Então, agora que estão começando a surgir algumas campanhas específicas para isso. Então, quando você começou a política de cota e hoje você está vendo surgir mais profissionais negros, poucos, mas mais do que tinha, né? Houve um acréscimo daquele universo que era quase nenhum. Hoje, então, os médicos negros, as médicas negras vêm pautando essa questão de políticas específicas, né? Coisa que não tinha nem na universidade. Essa é a queixa, né? Nem na universidade, na escola, elas aprendiam doenças com relação a raça, né? Que é específica, né? Então, agora, essas jovens que estão se formando, esses jovens médicos negros, eles vêm trazendo à discussão esses temas. Quer dizer, a discussão fica por conta da própria população negra. Se você não tem um médico negro, a discussão não é feita. Não é feita, não é feita. Você tem que estar pautando isso. Aí hoje você já tem uma dermatologista que tem um cuidado com a pele negra, você já tem um ginecologista que já tem, e você vê que a população está carente e ela precisa disso, né? E como não tem políticas públicas, então tem que estar se fomentando essa discussão, né? E acho que isso é um grande avanço, né? É uma grande desigualdade, né? É uma grande desigualdade, mas lentamente, acho que a gente tem que também sempre no período de vista que está tendo um avanço. Mesmo que pequeno, tem tendo um avanço. O que a gente não pode é retroceder nas conquistas, né? A gente tem que avançar, porque está sendo uma mudança, né? Está havendo, ao longo do tempo, uma pequena mudança, né? E me fala uma coisa, você falou na questão da educação. Você acha necessário as cotas? Eu acho uma política extremamente necessária e ela veio realmente trazendo resultado. Quando surgiram as cotas, havia muita discussão que vai cair o nível das faculdades, que o aluno vai acompanhar, que vai ficar muito ruim. E na realidade não, você tem alunos que conseguem acompanhar, se esforçam, são os melhores. Quer dizer, a faculdade não perdeu a sua qualidade em receber o aluno cotista. E as pessoas precisam entender o porquê das cotas, né? Não é mimimi, não é coitadinho, nem é esse papel que o negro quer se ver, não é coitadinho, não é mimimi, mas você tem que entender como a pessoa só imaginar. Escravidão, primeiro você libertou o sexagenário, então o escravo com mais de 60 anos era liberto, né? Então, se a população... Imagine há 300 anos atrás, uma pessoa com 60 anos. Ela era muito acabada. Uma pessoa que trabalhou na roça, dormia no chão. Quer dizer, poucos chegavam aos 60 anos. E aqueles que chegavam, eles estavam... Não tinha qualidade de vida, né? Não tinha condições nenhuma. Essas pessoas eram jogadas na rua. Né? Chegava aos 60 anos, essa pessoa era liberta. Para quê? Quer dizer, ela viveu uma vida inteira como escrava, aos 60 anos, sem saúde, sem condições, sem moradia, lhe davam uma casa de alforria. Aí você tem a lei do ventre livre, né? Então, a criança que nascesse, ela seria livre. Mas como que você tem a criança, o bebê livre e a mãe escrava? Quer dizer, você tinha, na realidade, uma mão de obra barata, né? Porque enquanto houvesse a necessidade da criança ter da mãe, ela estava lá trabalhando, quando começava uma idade muito nova, ela já estava na fazenda, porque não tem como ela se afastar, não tem como tirar a criança da mãe e falar, a mãe está livre, a criança está livre, a mãe você vai embora. Quer dizer, é uma situação que não tem. Então, essa desigualdade foi que foi criando essa grande... disparidade social. Aí quando você tem, teve 13 de maio, aí foi, né, aquela história que veio a princesa Isabel e libertou os escravos. Mas você libertou, você não tinha direito à moradia, você não podia ter terras, você não podia estudar. Quer dizer, que libertação é essa? Continuar escravo por muito tempo, né? Quer dizer, continuou escravo? Não, pior que pelo menos ele tinha, como escravo, tinha comida e casa e lugar para trabalhar. Quando veio a escravidão, eles não tinham
Nada disso, quer dizer, você está livre, pegue suas coisas, que é seu trapo, e vai embora. E vai embora para onde? As pessoas foram para... Primeiro comemorou, bebeu muito, comemorou, e depois, o dia seguinte, as pessoas foram para o morro, né? Então, a favela em torno das grandes cidades veio por causa disso, né? Então, você vê como a sociedade, ela criou... Excludente, né? Foi excludente, criou uma injustiça que ela precisa ser reparada. Porque nós trouxemos as cotas, quando vieram os italianos, os alemães, eles também tiveram cotas, né? Para poder vir para o Brasil, eles tiveram direito à terra, isso também era uma cota. Havia um tratamento diferenciado para essa dar uma população. igualdade, né? Exatamente. Eles chegaram aqui sem condições, então fizeram uma forma de se igualar e de dar uma oportunidade, que foi, tiveram direito à terra, então eles também tiveram um benefício. Agora o negro não, né? Um abraço, tchau, e vocês vão embora. E isso custou muito caro para a sociedade brasileira, né? Você teve todo um povo que foi abandonado ao próprio léu. Então, a cota veio para você tentar resgatar essa desigualdade, né? E como sempre diz a Luiz Adelino Trajano, a cota é transitória. Ela só vem para nivelar uma situação de desigualdade. E depois que aquela situação que for nivelada, elas vão se extinguindo naturalmente. E a educação, porque a coeducação é geracional, né? Não é uma geração que está na escola e depois acaba. É de uma geração para outra, para que se criar a cultura da importância da educação, para que as crianças permaneçam na escola, né? Então, é uma coisa que vai geração, que você muda. O concurso público é a mesma coisa, né? Não o grande espanto para quem vem para o Brasil é chegar aqui, você vai num órgão público, não tem negro, não tem juiz negro, não tem promotor negro. Estou aqui tentando forçar para ver se eu encontrei com algum juiz negro. Eu acho que a juíza negra tem a doutora Milena, que é a juíza do trabalho, que é negra, tem alguns poucos. Então, você vê que precisa mudar. Toda a sociedade tem que refletir o povo que está inserido na sociedade, né? O Brasil não é um país branco. O país que tem 54% de afrodescendentes é um país negro, feminino, que tem muito mais mulheres do que homens. É um país negro, um país feminino. Então, a gente precisa retratar isso em todo o ambiente, né? Nós não podemos criar essa fantasia de que não existe negro, né? Que aqui é um país europeu, loiro, branco, e não é, né? A realidade não é essa, né? E como é que a gente pode pagar essa dívida com os negros? Eu acho que são essas políticas de ações afirmativas, né? As cotas são política afirmativa que veio para reparar essa situação. A manutenção e criação de novas políticas começou com as escolas públicas, concursos públicos, e essas ações vão criando realmente uma forma de reparar. E onde toda a sociedade brasileira cresce, né? Se você colocar, porque assim, você não é só uma população que está inserida no mercado, né? Uma sociedade justa, né? Não, e é uma população, e assim, tem um crescimento muito evidente, quanto mais mulheres você tiver nas empresas, com cargos melhores, o que vai se inserir de dinheiro na economia brasileira, porque são pessoas que são consumidores, nós consumimos, né? E a gente não pode esquecer que grande parte das mulheres negras são arrimo de família, né? São, exatamente. A maioria das mulheres, elas são que sustentam a casa, né? E tem também isso, né? Que a mulher negra, ela também, durante a escravidão, ela fazia os seus trabalhos, né? Como costureira, fazendo bolo, lavando roupa e guardando dinheiro para libertar aqueles escravos que ainda eram escravos. Na Bahia, tem toda essa história, né, dos tabuleiros da Baiana, onde ela vendia os seus produtos, arrecadava dinheiro para poder comprar as casas de alforria. Então, ela é uma mulher que tem uma visão empreendedora, ela é uma mulher que pensa no seu coletivo. E economista também. Economista também, quer dizer, olha como a economia podia crescer se você investisse nesse capital humano, né? Quer dizer, você não beneficia só uma raça, você beneficia toda uma nação, né? Infelizmente, a gente tem uma dívida muito grande com vocês e vai demorar para pagar. É uma dívida muito grande, mas eu acho que ela vai trazer, isso é fato, se você, economistas, o que isso vai trazer de crescimento econômico para o Brasil, porque você começa a mexer na base, né?
aí toda uma nação cresce, né? Surgem novos negócios, novos produtos. Olha um exemplo, uma coisa muito boba, né? Antigamente não se tinha produtos para cabelo para mulher negra, né? Não se achava, né? Hoje em dia, a indústria que se formou produzindo produtos específicos para cabelo negro. Quer dizer, todas as grandes marcas trabalham com isso, né? Maquiagens, então, maquiagem, shampoo, condicionadores específicos. Então, assim, cremes. Então, imagine assim, uma população que consome. Olha a indústria, muito. Olha a indústria que se formou para poder fornecer esse tipo de produto específico. É muito dinheiro que essa indústria mobilizou, né? E você não acha consome mais, eu acho. Consome mais, e você consome muito mais, né? E você não acha que as indústrias, as grandes marcas não estão investindo porque elas são boazinhas, porque elas estão vendo que há retorno financeiro, há público consumidor, né? Então, elas estão investindo. Então, as grandes marcas hoje, todas estão buscando, trabalhando com linhas afros, que era uma coisa que impensável uns anos atrás, né? Até porque os produtos específicos são um pouquinho mais caros, né? São mais caros, né? E tem que ter concorrência, né? Porque aí você vai barateando o preço, são mais caros, porque você consome muito mais, né? O cabelo negro exige um outro tipo de tratamento, então você tem um consumo maior. Então, hoje você tem maquiagem, produto de beleza, roupa que está se surgindo, né? Uma indústria de moda que vende a roupa afro. Como você pode ter uma indústria, né? De tecido, que trabalha com a tecelagem negra, com as estampas. Isso é uma economia que cresce, né? Porque tem mulher negra que não abre mão das suas raízes, né? Sim, sim. É uma forma de você se afirmar, né? De você se enxergar, né? E ela quer vestimenta específica, né? Então, é uma forma de você se afirmar, né? De você se empoderar. E manter a identidade também. Manter a identidade. Agora, você pode ver que uma linha que estão surgindo, pouco a pouco, boneca negra, e está vendo que ela tem mercado, né? Tem mercado, você vai ver que você está surgindo a Barbie negra, aí a roupa já preocupada com a questão étnica, como se você faz uma boneca. É mais um mercado que surge, é mais uma potência de mulheres negras que estão aí trazendo o seu produto, trazendo a sua marca, né? Acho que isso, a cultura negra contribuiu em vários aspectos. Alimentação, música, vestimenta. Música principalmente. Né? Quer dizer, olha quanta contribuição e quanto mais poderia ser dado, né, se as oportunidades fossem iguais, né? E tem uma disparidade aí, tem uma incoerência aí, né? O negro consome mais, mas ele não está inserido para produzir os produtos dele, né? O que ele precisa, né? Exatamente, porque a remuneração é maior, o empreendedor negro tem muito mais dificuldade de buscar financiamento bancário, né, para poder manter o seu negócio, né? Então, mas é uma coisa que também estão surgindo coletivos, né? Uma cadeia está se formando para que isso acabe mudando, né? Então, hoje existem coletivos que trabalham para fortalecer o empreendedor afro, né? Então, isso é muito interessante, né? Você falou que tem dificuldade para conseguir o financiamento. Você acha que nós somos muito ou pouco preconceituosos? Nós somos muitos, né? Muito? Muito. Até tem aqui uma pesquisa que fizeram onde perguntam, você é preconceituoso? Não. Mas o Brasil é racista? Sim. Quer dizer, nós somos bastante, né? Está inserido aí, né? E você vê que agora isso veio à tona, né? Acho que uma importância da eleição que trouxe foi isso, né? Isso veio à tona, né? Na desculpa de que eu não quero mimimi, que eu não quero coitadinho, as pessoas começam a não querer abrir mão dos seus privilégios, né? Porque na realidade é isso, né? Não querem abrir discussão, na verdade, né? Nem discussão, nem abrir mão do seu privilégio, né? Então, você acha que se entrar mais alunas negras na faculdade, eu estou tirando a vaga de outro, e você não está tirando, né? A concorrência está ali, né? Você não está tirando. E aí, aquele que também é pobre e é branco, mas aí você tem as cotas sociais que vêm para fazer esse papel, né? Quer dizer, não é uma concorrência, você não está tirando a cota daquela pessoa branca que é pobre, porque existe a cota social para ela, né? A cota racial, ela tem uma outra razão de ser, né? Uma outra conotação, né? Exatamente. Que é da igualdade. Exatamente, de uma reparação, né? Histórica, né? Histórica. E esse é o trabalho. E esse é o trabalho do comitê, né? Mas conscientizando. A conscientização, esse é o trabalho do comitê. A gente tem algumas vertentes de trabalho
O primeiro é a gente conscientiza o nosso público, né? As pessoas que são do Grupo Mulheres do Brasil, para que elas também tenham essa discussão também, para que as pessoas comecem a pensar quais são os seus viéses inconscientes com relação ao preconceito racial, né? Que as pessoas Como o grupo trabalha isso? Através de palestra, né? Então Palestras? você faz palestra interna para o público interno, para que as pessoas possam discutir, possam ter um outro olhar, né, sobre o tema, comecem a pensar, pelo menos que as pessoas começam a refletir, observar, por que naquele ambiente que eu estou não tem negro? Por que eu vou no shopping e não tem negro? Por que eu vou naquele restaurante e não tem... Porque as pessoas nem prestavam atenção, né? Você estava num lugar comum, você presta atenção. E agora as pessoas começam a prestar, a gente quer despertar. Vamos prestar atenção. Você vai num restaurante e não tem. Você vai num shopping, não tem. Por que não tem? Atrás do balcão tem, né? Às vezes, nem atrás, depende do lugar, nem atrás do balcão você encontra, né? Então você fala, peraí, por que não tem? Então, esse despertar. E a gente tem esse trabalho também dentro da empresa, né? A gente tem um projeto, um programa que é o Comitê de Igualdade vai às empresas para falar isso, né? Primeiro que a empresa preste atenção, por que no seu quadro de funcionários você não encontra negro, a não ser lá na portaria, lá no segurança, No operacional. ou no operacional, na limpeza, por que não tem? Por que você não pensa? Por que ele não passa pelo RH? Por que não é contratado? Será que não há já uma barreira no RH quando você tem 2 currículos? Entre o branco e o negro? Você escolhe o branco, ou então quando você coloca uma exigência por aparência, você já está fazendo uma pré-seleção, qual é o tipo de funcionário que você quer? O boa aparência está dizendo, não vem os negros. Exatamente, eu quero uma funcionária de boa aparência, né? Então, a gente vai conversando com as empresas e passando essa conscientização. A gente fala com o RH, com o CEOs e traz para que eles comecem a despertar sobre esse tema. Então, as multinacionais já vem uma política muito forte que vem de fora, né? Essa política já vem de fora das multinacionais. As empresas brasileiras estão começando a também discutir sobre o tema, né? E como é que eles estão aceitando essas colocações? Olha, eles estão aceitando muito bem. Qual é a grande barreira que eles têm? Eles falam, eu não consigo encontrar o profissional negro, né? Aí você vê assim, peraí, quando você está abrindo uma vaga, que você pede? Por exemplo, você pega uma grande empresa e ela fala, eu quero um profissional das 5 maiores universidades de São Paulo. É lógico que aí você já exclui. Ou então ele tem que falar inglês fluentemente. Então a gente já fala o seguinte, contrata e vai nivelando, né? Vai curso, formação, o idioma, a empresa vai pagando curso, vai fomentando e criando um universo mais... De ascensão, né? Mais de ascensão dentro da empresa. Você vai abrindo espaço para que essa pessoa tenha ascensão. E elas estão vendo que, de repente, está surgindo, assim, preciosidades, né? Assim, e a diversidade torna a empresa muito mais criativa, né? Quanto mais diversa a empresa, mais criativa ela é, né? Você busca soluções novas, você não fica repetindo os mesmos conceitos, então vem uma pessoa, traz uma ideia diferente, então a empresa é mais criativa, né? Porque ele vai trazer a influência da raça, né? Né? Exatamente, traz a sua influência do seu meio também, né? Então você vai buscando cada vez mais influência, então isso enriquece, né, as discussões, né? Bastante. Aí a gente também tem um projeto que a gente trabalha com as meninas que estão entrando no mercado de trabalho, onde a gente está uma preparação para que elas como preencher um bom currículo, como é uma entrevista numa empresa, nas grandes empresas, vamos falar de finanças, vamos falar de ancestralidade, de autoconfiança. Aí a gente trabalha com mentoria, né, que tem um processo de mentoria também para que as pessoas se sintam muito mais seguras, muito mais empoderadas para poder enfrentar um processo de entrevista, que são, nas multinacionais, são uma etapa muito longa. A gente tem dentro desse programa aquele café com CEO, né? Então, essas meninas têm um café da manhã com CEOs de grandes empresas, onde ela vai conversar assim, como a gente está conversando, cara a cara. E ela vai mostra as qualidades. Mostrar sua qualidade e ele vai te dar dica. Olha, fale assim. Se porte assim. Se porte assim. Fale mais, porque às vezes as pessoas, uma coisa que nós temos, às vezes, medo de falar de nossas qualidades, né?
É difícil vender, né? É difícil vender, exatamente, difícil vender. Fale de você, o que você tem de bom, qual é o seu lado positivo, quais são os seus desafios. Então, isso é muito Vou importante. te cortar porque nosso tempo está acabando, mas eu queria que você me falasse duas coisas. Primeiro, como é que faz para integrar no Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil? E segundo, o Grupo Mulheres do Brasil está preparando um evento bem bacana para o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Você não quer falar um pouquinho? Eu quero. Então, assim, para você entrar no grupo, você pode entrar no site www.grupomulheresdobrasil.com.br. Lá tem as reuniões do comitê. Nós temos uma reunião agora dia 6 de novembro. E em novembro, pelo ser o mês da consciência negra, nós vamos ter uma série de eventos. Nós estamos lançando uma websérie, uma animação. Dia 22 de novembro, nós temos o lançamento de uma cartilha no Unips Cultural, na Rua Oscar Freire 2500, das 19 às 22 horas. Vamos fazer um fórum de igualdade racial no dia 13 de dezembro, também no Unips Cultural. E como tem aquela, você sempre coloca, junta o mês da violência com o mês do enfrentamento, vai ter uma caminhada, né, do Violência contra a Mulher, dia 25 de novembro. Ela vai sair da Unips Cultural Rua Oscar Freire, 2500, perto do metrô Sumaré, quer dizer, facíssimo, o acesso assim é muito fácil. Vai sair às 8 da manhã, vamos fazer uma caminhada até a Paulista, e falando para despertar as pessoas que precisam-se de política para o enfrentamento da violência contra a mulher, porque o número de mulheres que são mortas diariamente, que são estupradas diariamente, esse número precisa diminuir e precisa de políticas públicas para que isso realmente ocorra. Obrigada, adorei conversar com você. É um prazer sempre. E o Grupo Mulheres do Brasil é um grupo muito importante. Ele trabalha o fortalecimento das mulheres em todos os seus segmentos. Vale a pena vocês conhecerem. E eu estou aqui convidando vocês para essa mega caminhada, dia 25 de novembro. Venha fazer parte com a gente. Independente da sua opinião política, da sua etnia, nós precisamos de mulheres nesse dia para enfrentar a violência contra a mulher. Agradeço a Rose Rocha, minha cabeleireira, e também o espaço terapêutico Viver Bem, da Ionice Lourenço. Um abraço, até a próxima.